Graça e paz abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Eu profetizo espírito de sabedoria e entendimento para que vocês entendam essa ministração que eu vou realizar, amém? Ministração essa que é sobre jejum, sacrifício da lei. Sacrifícios hoje abençoados Deus não recebe, não, porque Ele foi o sacrifício, amém? Ele fez o sacrifício por nós. Em Hebreus 10:10, ele disse: sacrifício tu não quiseste, ó Deus, eis-me aqui, não é? Vamos ler, abençoado, vamos conferir. Hebreus 10:10. Hebreus 10, verso. Olá. Pelo que ao entrar no mundo disse, sacrifício e oferta não quiseste, diz o Senhor. Pelo que ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, e não te deleitaste em holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou no rolo do livro que está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Deus não quer sacrifício, é o que está escrito, abençoado. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo foi preparado, não é? Então, um corpo foi preparado para nos santificar, para nos dar a salvação, para remir os pecados. Um corpo foi para estas coisas, para nos dar a santificação. Nessa vontade é que temos sido santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Então, nesta vontade, qual vontade? Vontade do jejum? Não. Nesta vontade é que temos sido santificados pela oferta. É que eu vou fazer jejum para santificar, para matar a minha carne. Não mata a carne, abençoado. A nossa santificação está no Espírito. Hebreus 12 fala que Hebreus 12:9, que o nosso Pai é o Pai dos Espíritos. A nossa santificação não está na carne. A nossa santificação está no nosso espírito. E se você estiver fazendo esse sacrifício, Deus não está recebendo. Sacrifício não quiseste. Sacrifício não quiseste. Então, na lei havia, né? Nós não estamos debaixo da lei. Romanos 6:14. Nós não estamos debaixo da lei para fazer sacrifícios abençoados. Os sacrifícios eram para quem estavam debaixo da lei, né? Mas nós, nesta nova aliança, nós estamos debaixo da graça de Deus. Romanos 10, verso 14, Romanos 10, verso 14, Romanos 10, verso 14, Romanos 10, 14, não é Romanos 10, 14, é Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4 fala para nós, o fim da lei. Então, os sacrifícios eram obras da lei, não é? Então, quem fizesse tal coisa tinha que pagar lá um preço. Na lei, abençoados, os pecados, eles não saíam, por isso se fazia sacrifício, não é? Lá com animais, com sangue de bezerro, de bode. Então, na lei, o pecado, ele era perdoado por causa dos sacrifícios. E na graça, o pecado foi perdoado e foi remido por causa do sangue de Cristo. Não mais por causa de bezerro e bode, por causa do sangue destes. Então, antigamente se faziam isso aí, na velha aliança se faziam isso daí.
né? Matavam lá um animal e aquele sangue ali era uma simbologia, não é, abençoado? Hoje nós vemos do que é real, que é o sangue de Cristo. Então, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, é preciso crer. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverás por elas. Então, Moisés descreve a justiça. Então, Moisés descreve a justiça de Deus que é pela lei. E Jesus Cristo, ele foi a justiça de Deus por nós. Então, Jesus abençoado, Jesus, ele foi a oferta, né? O corpo de Cristo foi a oferta para remir os pecados, para nos dar a salvação, para nos dar a justificação. Então, Moisés descreve a justiça que é pela lei, mas nós não somos de Moisés, nem estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo de uma graça de Deus e não temos mais Moisés como tutor abençoado, e temos sim o Espírito Santo como tutor da nossa vida. O homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então, o homem que viver de sacrifício vai ter que viver da lei. E Deus, ele aboliu a lei em sua carne, diz a palavra do Senhor. Deus, ele aboliu a lei na carne de Jesus, abençoado. Então, não há ordenanças, não há sacrifícios. Sacrifício Deus não quer. Hebreus 10 diz que nós estamos santificados, né, no Espírito. Já estamos sendo lavados por esta palavra. Eu creio, por isso eu falo, abençoados, que vocês que estão entrando aqui estão sendo santificados por esta palavra, que daqui para frente, né? Então, o Pai, ele faz a correção. Agora, se os filhos de Deus, o Espírito Santo, ele faz a correção. Agora, se os filhos de Deus não querem receber a correção e querem andar nesses caminhos tortos, não é? Esses caminhos, Deus, ele disciplina, Deus, ele corrige, olha, esse caminho aí, não adianta passar por ele não, porque esse caminho não vai chegar até o Senhor. Alô, abençoado, esse caminho não vai chegar até o Senhor, então, o Senhor, ele corrige. Deixa eu achar aqui o que eu quero, abençoado, porque eu vou falando e vou folheando aí, né, os dois ao mesmo tempo. Hebreus 12. Então, também tem que pregar, não é? Se não tem quem fale. Como ouvirão se não tem quem fale? Diz a palavra ali que eu vi agora. Como? Se não tem quem fale. Como que vocês que estão entrando aí vão ouvir? Se lá não falam, como ouvirão se não pregam? Então, por isso que Paulo diz, pregue e não se cale. Hebreus 10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus. Pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Então, de uma vez por todas ele morreu, não é? De uma vez por todas ele veio, morreu e ressuscitou para nos santificar em Cristo. Amém? Então, nós estamos santificados em nosso espírito. Por quê? Porque Colossenses 5:23 diz que nós somos espírito, alma e corpo. Então, a sua alma está recebendo essas novidades de vida. Amém? Então, hoje, lembrando que nós estamos falando sobre jejum. Hebreus 12, 7. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filho, porque filho há a quem o Pai não corrige. Se, porém, estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, o Espírito Santo, ele vem para disciplinar, para corrigir, para exortar. Então, se vocês não recebem a disciplina, ou se vocês não estão sem disciplina, então sois bastardos. Paulo falou, não sujeitares muito mais ao Pai dos Espíritos para viver. Então, além disso, tivemos nossos pais humanos, não é? Os quais nos corrigiam e nós respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para viver? Não vai se sujeitar ao Pai do Espírito para viver? Não vai ficar se sujeitando ainda, abençoado, a fazer
jejum para se santificar? Então, a disciplina que suportais a correção, Deus vos trata como os filhos, pois que filhos há a quem o Pai não corrige, não é? Então, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que o recebe como filho, não é? Então, o Senhor, ele corrige, porque o Senhor, ele ama, ele açoita, de vez em quando ele açoita, abençoado. Oh, abençoado, de vez em quando ele açoita. Oh, abençoado, de vez em quando ele açoita. Mas é para a disciplina, porque o Pai nos ama. Amém? Receba aí, abençoado, esta palavra. Então, o jejum abençoado. Vamos ali para a velha aliança, que é a velha aliança, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui são livros históricos que não têm a graça de Deus. A graça de Deus está nas 14 cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. Então, vai se santificando aí, o abençoados. Vai se santificando no seu espírito com essa água limpa, amém? Você está circuncidado por Cristo. Por isso tu és santo, eleito, predestinado e escolhido, não é? Vamos aqui na nova aliança, quando Jesus aqui no tempo da sua carne, vivo ainda, disse, Jesus, ele disse, Lucas 5, vamos aqui do verso 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João jejuaram com frequência. Disseram-lhe eles, né? Então Lucas falou. Lucas disse, Lucas 5, versículo 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João jejuam com frequência e oram, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem, né? Então, ali nós não somos discípulos de João. Também nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré. Apenas andamos nesses livros, lemos com olhos iluminados, já recebemos a revelação e por isso mesmo que aqui estou neste rolo abençoado para comer e para trazer a revelação da graça de Deus para vocês. Amém? Então, Lucas 5, verso 33. Disseram-lhes, os discípulos de João jejuam com frequência. Disseram para Jesus, né? Os discípulos de João jejuam com frequência e oram, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Verso 34, respondeu Jesus, podeis jejuar, podeis jejuar os convidados. Em uma festa abençoada, quando está com o noivo, pode-se fazer jejum? Não, as pessoas vão para uma festa para comer, amém? Respondeu Jesus, podeis jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Eu penso que eles devem ter pensado e devem ter respondido, não. Se eu estou com um noivo, não posso fazer. Um dia de festa, eu vou fazer jejum e estou com um noivo. Eu vou fazer jejum? Não posso. Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Aí Jesus continua. Dias virão, porém, em que o noivo se ausentará. Ele estava anunciando, né, a morte dele, porque ele ia morrer e ia ressuscitar ao terceiro dia. Dias virão, porém, em que o noivo se ausentará. E então, naqueles dias, jejuarão. Seria os 3 dias e não fazer jejum até hoje, abençoado. Seria os 3 dias, não até hoje.
Dias virão, porém, em que o noivo, né? Então ele ainda estava vivo, então ele estava falando lá com os fariseus. Dias virão, porém, em que o noivo se ausentará. Tipo, né? Olha, vai ter dias que eu não vou estar mais com vocês, vou me ausentar e não vou estar mais com vocês. Ele estava anunciando a morte e ressurreição dele, não é, abençoado? Estava anunciando a morte e ressurreição dele e que ele viria de um outro modo agora, como o Espírito Santo Consolador. Amém? Por isso nós somos discípulos nem de Jesus de Nazaré, deste em carne, e nem discípulo de João, e nem somos fariseus. Amém? Nós cremos na palavra do Senhor, porque a palavra dele é viva, poderosa e eficaz. A palavra dele é espírito de vida. Amém, abençoado? Dias virão, porém, em que o noivo se ausentará, e então naqueles dias jejuarão. Então o noivo foi tirado dos discípulos de Jesus. Nós não somos discípulos de Jesus. O noivo nunca foi tirado de nós. O noivo nunca se ausentou de nós, porque o noivo é o Espírito Santo em nós. Nascemos debaixo da graça de Deus, já nascemos ovelhas porque cremos no Senhor, já nascemos debaixo de uma graça. Quando nós nascemos abençoados, Ele já havia trazido a salvação, a santificação, a eleição, a predestinação, a pré-existência, tudo nós, quando nós nascemos, tudo já estava consumado. Há mais de 2000 anos nós estamos santificados em Cristo. Estamos reconciliados em Cristo há mais de 2000 anos. É que ninguém pregou a verdade de Cristo. Ninguém pregou a pré-existência. Ninguém pregou a eleição. Ninguém pregou a santificação. Ninguém pregou a reconciliação. E a história se repete. São homens maus que nada sobre a graça de Deus sabem. Então, se eles não sabem, não pregam. Mas aqui nós pregamos. Dias virão, porém, que o noivo se ausentará, e então naqueles dias vocês vão jejuar. Foi assim que Jesus falou para ele, para os fariseus, não é? Então naqueles dias vocês fazem aí um jejum, não é? Mas eu virei, e eu virei agora de um outro modo, falando com vocês como o Espírito Santo. Então o noivo foi tirado deles, nunca de nós. Hoje na nova aliança nós nascemos debaixo da graça de Deus e em Cristo nós estamos abençoados. O noivo colocou a aliança em nós, a aliança do novo pacto. Amém? Então, a aliança do noivo hoje é a aliança do novo pacto. Nós recebemos Cristo como nosso Senhor. Nós confessamos o Senhor. Então, recebemos a Cristo como nosso Senhor. Assim como foi o Jesus Cristo que Paulo recebeu lá no caminho de Damasco. Este é o Cristo ressuscitado. É o que nós estamos. Amém, abençoados? Ali é muito importante falar isso aqui, abençoado. Isaías 54, 5. Isaías 54, 5. Isaías 54, verso 5. Pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos, este é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor, ele será chamado o Deus de toda a terra. Pois o teu Criador é o teu marido. Então, nós somos feituras do Senhor. O Criador é o nosso marido. O noivo foi tirado daquele povo judeu, não é? O noivo nunca foi tirado de nós, abençoado. Então, o jejum era para fazer só naqueles dias. Aí o povo se aprega a essas histórias, né, do passado, onde não há revelação. E aí aplica nos filhos de Deus, nos gentios, não é? Há uma palavra para gentio e há uma palavra para judeu. Dois povos. Aqui o povo judeu recebendo instruções. Aqui os discípulos de João, discípulos de Mateus, discípulos
abençoado, discípulo de Jesus. Mateus, verso 6, outro texto judaico. Não se aplica judaísmo nos filhos de Deus gentios. Mateus 6. Mateus 6. Então, eles andam aqui nessas histórias, não é? Andam com Jesus de Nazaré, não conseguem, né, deixar essas histórias e vir para a nova aliança com o marido. Nos tornamos esposa, né, de Cristo abençoado. Já estamos casados com Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou e trouxe uma outra aliança para nós, um outro pacto, um novo e vivo caminho é este. Mateus 6. Verso 16, quando jejuardes, falando com eles, porque estes livros históricos abençoados, eles trazem a circuncisão, tudo que é feito para a carne. Jejum é um sacrifício feito para a carne, um evangelho de circuncisão. E nós somos incircuncisos, onde nós não fazemos sacrifícios. Evangelho da incircuncisão, onde não batiza, onde não cumpre ordenanças, não é? Evangelho da incircuncisão. A Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão, Gálatas 2. E a estes, não é? A Pedro, a João e a Tiago, eles foram enviados para o evangelho da circuncisão. Isto é falado lá no livro de Gálatas 2. Mateus 6, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecido como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto. Isso é um texto para Jesus, estava falando com os seus discípulos. Isto não é para nós. Isto é um ministério abençoado da circuncisão, um ministério da carne. Antes de Cristo morrer e ressuscitar. Isto era um evangelho para judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Há uma outra palavra para nós. É uma outra palavra para nós. Se os filhos de Deus estão fazendo jejum para se santificar, Hebreus 10:10, nós já estamos circuncidados com água limpa, que é a circuncisão de Cristo. Amém, abençoado? A circuncisão de Cristo é que Ele nos fez um povo regenerado, um povo lavado com água limpa, um povo lavado pelo sangue de Cristo, um povo não da circuncisão, um povo da incircuncisão, que não faz nada para a carne e com a carne, porque nós estamos no reino de Deus. No reino de Deus não há jejum, abençoado mais. Nós saímos desse mundo, né? Saímos desse mundo da carne para entrar no mundo de Deus, o mundo espiritual, né? O mundo das ovelhas. O mundo ecumênio é o mundo das ovelhas, o mundo dos escolhidos, o mundo do trigo, os filhos da salvação. Então nós fomos, Colossenses 1:13, nós saímos desse mundo da carne, o mundo das trevas, que tudo se fazia, não é? Para ver, que tudo se fazia para ter. Mas agora, em Cristo nós temos a redenção, em Cristo nós temos a salvação, em Cristo nós temos a santificação, em Cristo nós temos a reconciliação, em Cristo nós temos a salvação
eterna, porque ele foi o autor da nossa eterna salvação. Então, o mundo ocumente, o mundo de Deus, o mundo das ovelhas, dos escolhidos, do trigo, dos filhos da salvação, e o mundo Aion, o mundo de Satanás, o mundo dos bodes, dos perdidos, do joio, dos filhos da perdição, o mundo da carne, é este aqui, onde precisava se fazer, mas nós não estamos nesse mundo da carne mais, abençoado. Então, as instruções eram para eles, para os discípulos de Jesus, não para nós. Estava aqui instruindo, né? Ó, quando porém jejuar, unge a cabeça, né? Unge a cabeça, lava o rosto, tal, para não pareceres homens que jejuam, mas ao teu pai que está em secreto, o teu pai que vê em secreto, ele recompensará. Então, o nosso pai que nos vê em secreto, essa palavra eu gosto dela, essa palavra é para nós. Então, o nosso pai, né? Porque o Pai, há um só Deus, Pai de todos, Efésios 4, né? 4, 5 e 6. Então, há um só Deus, Pai de todos, Pai deles, né? Dos discípulos daquele tempo e nosso Pai hoje. Isso não muda, amém? Há um só Deus, um só Pai sobre todos, amém, abençoado? Então, para que não pereceres ao homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, o teu Pai que vê em secreto, ele te recompensará. Então, o nosso Deus, o nosso Pai, vai nos recompensar. O que é que você quer, abençoado? O nosso Pai vai nos recompensar. Ele vai nos dar, diz a palavra do Senhor, por fé. É tudo por fé, abençoado. Hoje é tudo por fé. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres e viveres por fé, verás a glória de Deus. Se creres por fé, já recebeu. Tudo que perdides em meu nome, e se creres, já o recebeu, porque o teu Pai em secreto está ouvindo a tua oração, está entrando dentro do teu coração, está esquadrinhando o teu coração, está esquadrinhando o teu pensamento. Então, se creres, verás a glória de Deus, e já recebeste. É seu. Esta é a palavra. Sem precisar fazer sacrifício, não é? Sacrifício e holocausto, Deus não quer, não é? Então, um corpo foi imolado, abençoado. Alô, um corpo foi moído, né? Para que nós recebêssemos as grandezas de Deus, né? Então, o justo de Deus, ele tem que viver por fé. Pode jejuar enquanto vive Cristo em vós? Você pode jejuar enquanto Cristo vive? Cristo está vivo. Pode jejuar os discípulos enquanto o noivo está com ele? Pode jejuar os gentios enquanto o Espírito Santo está conosco? Podes jejuar? Era isso que o Senhor estava falando. Vamos aqui, abençoados, mais uma vez. Então, Isaías 54, 5. Ele veio, abençoado, para isso. Ele veio para muitas coisas, não é? Então, era só aqueles 3 dias. E aí, a Igreja Católica aí, ela faz, né? Passa a semana toda sem comer carne, eles comem peixe, tradição, rudimento, obra que não serve para Deus, para nada. Lá em Marcos 15, no verso 29, os que passavam blasfemando dele, né? Aqui está aqui a crucificação de Jesus, não é? Então, abençoados, o Marcos 15, verso 29. Os que passavam blasfemando dele, maneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o edifica. Então, 3 dias, não é? O povo ia jejuar aqueles 3 dias, não mais que isso, não é? Porque ali ia haver uma mudança de aliança. Ali o noivo ia ser tirado deles, não de nós. Então, ali havia um jejum que eles haveriam de fazer. Os 3 dias que ali ia ser
edificado a igreja de Cristo. Começaria uma nova aliança. A igreja de Cristo hoje, abençoado, a igreja de Cristo hoje é nós, circuncidado com o Espírito Santo. Por isso nós somos o templo do Espírito Santo. Ali eles iam jejuar só aqueles 3 dias e nada mais. E aí o povo veio imitando Jesus de Nazaré. Então Paulo disse, seja anátema quem anunciar outro evangelho. E se estão anunciando o evangelho de sacrifício, o evangelho seja anátema quem anunciar este evangelho da circuncisão, que não é evangelho. Evangelho da circuncisão não é evangelho. O evangelho de Cristo é outro, pois nós estamos vivendo no mundo de Deus, abençoado. O mundo de Deus, o mundo ocumene, o mundo das ovelhas, o mundo dos escolhidos, o mundo do trigo, os filhos da salvação estão vivendo no mundo de Deus, sem sacrifício, porque nós não somos mais de Jesus de Nazaré, abençoado. Nós não somos mais de Jesus de Nazaré. Então, esse ministério de condenação, de sacrifício, esse mundo não é o nosso mais. Não é mais palavra para nós. Este mundo da carne, de sacrifícios, ele terminou em Cristo. Terminou em Cristo. Tudo se fez novo. Romanos 7. Romanos 7. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, não é? E jejum é uma obra da lei, abençoado. Visto que a lei era enferma, nunca pôde aperfeiçoar ninguém. Quando alguém vai para um culto desses de sacrifícios, ele não pode ser aperfeiçoado, porque estão vivendo de lei. Vai ter que cumprir toda a lei, não é? Porque delas viverá, diz a palavra do Senhor, quem está cumprindo lei, porque delas viverás. Então, vai ter que cumprir as ordenanças, tudo aí, né? Não sei quantos mandamentos tem aí. Mas a lei é enferma, abençoada, ela não põe perfeição em ninguém. Nós somos espíritos perfeitos do Senhor por causa de Cristo. Nós somos os perfeitos de Deus no Espírito. Amém? Tudo é no Espírito, abençoado. Tudo se fez novo. Ali, na cruz, tudo ele consumou ao tomar o vinagre e disse, está tudo consumado. Eu fiz tudo por amor. Foi tudo por amor, abençoado. Romanos 7. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, mortos para a lei, não pelo jejum, não pela campanha, não pela corrente, não pelo batismo, não por essas obras, não. Para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, olha lá. Os mortos a fim de darmos frutos para Deus. Então, abençoados, está na hora do povo de Deus acordar, não é? Então, a fim de darmos frutos para Deus. Hoje eu estou dando um fruto para Deus. Quando eu estou lendo essas escrituras, eu regozijo, não é? O meu coração arde para pregar este evangelho. Então, o jejum abençoado, ele não sobe no reino de Deus. Quer saber, abençoado? Ele não sobe no reino de Deus. O que sobe no reino de Deus é a sua adoração, é o seu amor. O que sobe no reino de Deus, abençoado, é a gente receber a graça de Deus. O que sobe no reino de Deus é a santificação que está em Cristo. Hebreus 10, 10. Então, abençoado, eu espero ter ajudado vocês, não é? Com esta palavra, não é? Que essa palavra corra, que essa palavra fortifique vocês. Quando vocês verem alguém mandando vocês fazerem jejum para conseguir água ou para ser abençoado, você diz para o seu irmão, mas lá em
em Efésios 1:3 diz que eu já estou abençoado. Então, por que eu vou fazer campanha, jejum, corrente? Por que eu vou fazer essas coisas se eu já estou abençoado nas áreas celestiais? Então, quando eles vierem com fermento, vocês já vão com a comida que o Espírito Santo está dando e servindo a vocês, abençoado. Amém? Então, seja anátema quem anunciar outro evangelho, não é? Paulo falou isso, seja anátema quem anunciar outro evangelho. Lá em Gálatas 1, Paulo falou isso daí. Então, não pode servirmos a dois senhores, a Jesus de Nazaré e a Jesus Cristo, o Espírito Santo abençoado. Nós não devemos servir a dois senhores, porque nós somos de outro, diz a palavra do Senhor. Então, mudamos o modo de falar, mudamos o modo de pensar. Filipenses 2:2 diz isso, para que complete o meu gozo, disse Paulo, para que complete a minha alegria. Pensamos e falamos deste modo, não é? Sacrifício não quiseste. O Senhor não quer sacrifício. É preciso esses 3 ingredientes para que você coma uma comida espiritual abençoado. Parti deste evangelho que o apóstolo Paulo anuncia. Romanos 6:13, estamos batizados em Cristo, por isso não nos batizamos em água não. Batismo de água é batismo da circuncisão, batismo de João. Batismo em Cristo é batismo do Espírito, Romanos 6:3. 2 Timóteo 1:11. Paulo ministrou, Paulo disse, eu sou o mestre dos gentios, eu não sou mestre dos judeus. Eu sou mestre dos gentios, eu sou o apóstolo, eu sou o pregador da palavra. Paulo, ele disse, Paulo estava lá em Atos 13:1. Paulo estava ali na igreja de Antioquia com alguns apóstolos, muitos apóstolos, e um deles era o apóstolo Paulo. E Paulo, ele disse, a verdade de Cristo está em mim, 2 Coríntios 11:10. A verdade de Cristo está em mim. Ou seja, o que Paulo queria dizer? Que a verdade do evangelho estava nele. Por isso mesmo, ele se tornou apóstolo, mestre e pregador para os gentios. Graça e paz para todos vocês.